Visões do Céu. Capítulo 13. 1000 anos no céu. Ímpios percebem que sua vida foi um fracasso. Quando a voz de Deus põe fim ao cativeiro de seu povo, há um terrível despertar daqueles que tudo perderam no grande conflito da vida. Enquanto perdurou o tempo da graça, estiveram cegos pelos enganos de Satanás e desculpavam sua conduta de pecado. Os ricos se orgulhavam de sua superioridade sobre aqueles que eram menos favorecidos, mas obtiveram suas riquezas violando a lei de Deus. Negligenciaram alimentar o faminto, vestir o nu, tratar com justiça e amar a misericórdia. Procuraram exaltar-se e obter a homenagem de seus semelhantes. Agora estão despojados de tudo que os fazia grandes e se encontram desamparados e indefesos. Olham com terror para a destruição dos ídolos que antepuseram ao seu Criador. Venderam a alma em troca das riquezas e gozos terrestres e não procuraram enriquecer para com Deus. O resultado é que sua vida foi um fracasso. Seus prazeres agora se transformaram em amargura, seus tesouros em corrupção. Os ganhos de uma vida inteira foram em um momento varridos. Ímpios cheios de pesar. Os ímpios estão cheios de pesar, não por causa de sua pecaminosa negligência para com Deus e seus semelhantes, mas porque Deus venceu. Lamentam que o resultado seja o que é, mas não se arrependem de sua impiedade. Se pudessem, não deixariam de experimentar todo e qualquer meio para vencer. Nenhuma linguagem pode exprimir o anelo que o desobediente, o desleal experimenta por aquilo que sempre perdeu, a vida eterna. Homens que o mundo adorou pelos talentos e eloquência, veem agora essas coisas sob a sua verdadeira luz. Compenetram-se do que perderam pela transgressão e caem aos pés daqueles de cuja fidelidade zombaram com menosprezo, confessando que Deus os amou. Ímpios destruídos, terra desolada. Por ocasião da vinda de Cristo, os ímpios são eliminados da face de toda a terra, consumidos pelo espírito de sua boca e destruídos pelo resplendor de sua glória. Cristo leva o seu povo para a cidade de Deus, e a terra é esvaziada de seus moradores. Eis que o Senhor esvazia a terra, e a desola e transtorna sua superfície, e dispersa os seus moradores. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra. Isaías 24, versos 1, 3, 4 e 6. A terra inteira se parece com um deserto assolado. As ruínas das cidades e vilas destruídas pelo terremoto, árvores desarraigadas, pedras escabrosas arrojadas pelo mar ou arrancadas da própria terra, espalham-se pela sua superfície, enquanto vastas cavernas assinalam o lugar em que as montanhas foram separadas da sua base. Aqui deverá ser a morada de Satanás com seus anjos maus durante 1000 anos. Aqui estará ele circunscrito para vaguear sem rumo, sobre a revolvida superfície da terra e para ver os efeitos de sua rebelião contra a lei de Deus. Durante 1000 anos, ele poderá consumir o fruto da maldição que ele determinou. Restrito apenas à terra, Satanás não terá o privilégio de percorrer outros planetas para tentar e molestar os que não caíram. Durante esse tempo, Satanás sofre extremamente. Desde a sua queda, a sua vida de incessante atividade baniu a reflexão. Agora, porém, ele está despojado de seu poder e entregue a si mesmo para contemplar a parte que desempenhou desde que a princípio se rebelou contra o governo do céu e para aguardar com temor e tremor o futuro terrível em que deverá sofrer por todo o mal que praticou e ser punido pelos pecados que fez com que fossem cometidos. Vozes de triunfo ecoam dos anjos e santos redimidos, pois não mais serão perturbados e tentados por Satanás, e também porque os habitantes dos outros mundos ficaram livres da sua presença e tentações. Minha atenção foi de novo dirigida à terra. Os ímpios tinham sido destruídos e seus corpos mortos jaziam em sua superfície.
A ira de Deus nas 7 últimas pragas fora derramada sobre os habitantes da terra, fazendo-os morder a língua de dor e amaldiçoar a Deus. Os falsos pastores foram objeto especial da ira de Jeová. Os olhos se lhes consumiram nas órbitas e a língua na sua boca enquanto estavam em pé. Depois que os santos tiveram livramento pela voz de Deus, a multidão dos ímpios volveu sua ira de uns contra os outros. A terra parecia ser inundada com sangue, e havia cadáveres de uma extremidade dela à outra. O julgamento dos ímpios. Durante os 1000 anos entre a primeira e a segunda ressurreição, ocorrerá o julgamento dos ímpios. O apóstolo Paulo indica esse juízo como um acontecimento a seguir-se ao segundo advento. Nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. 1 Coríntios 4:5. Daniel declara que quando veio o ancião de dias, foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. Daniel 7:22. Nessa oportunidade, os justos reinarão como reis e sacerdotes diante de Deus. João, em Apocalipse, diz: Vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20, 4 e 6. É nesse tempo que, conforme foi predito por Paulo, os santos hão de julgar o mundo. 1 Coríntios 6, 2. Em união com Cristo julgam os ímpios, comparando seus atos com o código, a Escritura Sagrada, e decidindo cada caso segundo as ações praticadas no corpo. Então é determinada a parte que os ímpios devem sofrer segundo suas obras, e registrar em frente ao seu nome no livro da morte. Igualmente, Satanás e os anjos maus serão julgados por Cristo e seu povo. O castigo de Satanás e sua culpa. Satanás também e seus anjos foram julgados por Jesus e os santos. O castigo de Satanás deveria ser muito maior do que o daqueles a quem ele enganara. Seu sofrimento excederia o deles a ponto de não haver comparação. Depois que todos aqueles a quem ele enganara houverem perecido, Satanás deverá ainda viver e sofrer muito mais. Satanás é banido. Ocorre agora o acontecimento prefigurado na última e solene cerimônia do dia da expiação. Quando se completava o ministério no lugar santíssimo e os pecados de Israel eram removidos do santuário em virtude do sangue da oferta pelo pecado, o bode emissário era então apresentado vivo perante o Senhor. E na presença da congregação, o sumo sacerdote confessava sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões segundo todos os seus pecados, pondo-os sobre a cabeça do bode. Levítico 16, 21. Semelhantemente, ao ser completada a obra de expiação no santuário celestial, na presença de Deus e dos anjos do céu e da multidão dos remidos, serão então postos sobre Satanás os pecados do povo de Deus, e será ele declarado culpado de todo o mal que os fez cometer. E assim como o bode emissário era enviado para uma terra não habitada, Satanás será banido para a terra desolada, que se encontrará como um deserto despovoado e horrendo.